E aí eu acho que não dá para a gente não comentar sobre aqueles prints de WhatsApp que vazaram aí. Obviamente, né? A gente não sabe se é fake, se é, né, fidedigno, há uma investigação, mas é um assunto, Bini, a gente até falava disso no nosso grupo de membros, né? Que seja verdade ou seja mentira, é mais um assunto para manchar a imagem do Corinthians, né? O único prejudicado nessa história toda é o Corinthians. Quem fez isso daí vai pagar alguma coisa e vai seguir a vida, ou vai ficar um pouquinho de tempo na cadeia e vai seguir a vida depois, mas a imagem do Corinthians fica aí, para sempre. Como que a gente vai arrumar outro patrocínio assim? Se diz aí de outros patrocínios, mas eu acho difícil, viu, que a gente consiga algo próximo do que a gente tinha antes, viu? É bem lamentável essa questão. As fontes que soltaram, as supostas prints e tal, eu não confio nada, tanto em um quanto no outro, porque foram duas pessoas, uma pessoa falou e a outra pessoa soltou as prints, e eu não confio em nenhum dos dois, mas mesmo assim, alguém mandou para eles, né? Eles não iam soltar isso como se nada, né? E eu tava com agora falando mais ou menos sobre esse assunto, eu tava com aberto uma aba aqui ouvindo de fundo a reportagem do Fantástico e nada de novo, tá? Não foi no estilo Cruzeiro 2019 que eles soltaram o escândalo. Eles só falaram um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma exposição desnecessária com a mulher lá, e foi isso. Não foi nada muito relevante. Só dando uma moral para o Rodrigão Alves aí, batemos a meta de 100 likes aí, e como a Dilma nos ensinou, já dobramos a meta, então nova meta na tela aí, galera. Obrigado aí para quem já deixou like, para quem não deixou, dar essa moral aí para gente. Pois é, cara, eu sinceramente, algumas coisas estão me chamando a atenção nesse episódio. Primeiro assim, se tem algo errado, deixar bem claro, tá? Que pague, que vá preso, que se for o Augusto Melo, que seja impeachmentado, que seja preso, alguém da diretoria do Corinthians, e acabou. Acho que esse assunto não tem nem muito o que falar. O pessoal tá falando muito aqui, já colocando, né, sobre o Fantástico. Já a gente vai falar disso, tá, galera? Do quanto isso também é prejudicial para a imagem do Corinthians, tá? É muito prejudicial estar no Fantástico por conta desse assunto. Mas a gente já vai falar disso, tá? É um dos temas aí da live de hoje. Mas, voltando, é assim, ó, é muito estranho, porque pensa o seguinte, vamos só recapitular um pouquinho. Quando o Juca Kfouri falou, né, da empresa laranja e das transferências, como é que alguém teve acesso a essas transferências? Vamos parar para pensar assim, né? Porque, assim, é a história de, cara, de sigilo bancário, entende? Sigilo fiscal, né, que tem acesso ali às movimentações da empresa. Então, é muito estranho tudo isso. O que eu quero dizer? Se realmente está acontecendo e está vazando, né? Alguém está fazendo isso também, né? Obviamente, para conturbar o ambiente. Então, tem alguma coisa muito, muito estranha nessa história toda. E essas conversas que foram vazadas aí essa semana, né? Do Cassundé, né? Com possível, o nome da pessoa estava lá como chefe-presidente, né? E aí, naturalmente, denota ser o Augusto, né? Mas óbvio que pode ser presidente de outra coisa e tal, enfim, de uma outra área, alguma coisa nesse sentido. Mas, naturalmente, isso foi, né? Se foi armado, né? Tudo bem, se foi armado com o objetivo de conturbar ainda mais o ambiente. E se for verdade, aí eu parto do princípio, cara, se foi verdade, quem pegou esse print mandou para quem? Sabe assim? Porque se o cara tá fazendo algo errado, né? É muito estranho o cara pegar o print da conversa ali, né? E mandar para o outro e tal. Então, assim, tá cheirando muito estranho esse negócio, cara. Tá muito estranho. Eu acho assim, para mim tem gente lesando o Corinthians. Eu tô falando assim de, né? Deve ter coisa errada mesmo. Eu acho que onde a fumaça, né, tem fogo. Só que o que tá mais me chamando a atenção é a quantidade de vazamentos, né, de informações que estão acontecendo. E aí tem um item hoje também que está na nossa pauta, viu, galera? Já deixar brifado para vocês.
Bini vai falar disso, que ele acompanha muito mais no Twitter do que eu. Na verdade, eu não acompanho o Twitter. Infelizmente, tá? eu acompanho mais do que você. Essa rede do ódio aí eu não curto muito, não. Mas o Bini acompanha, ele vai falar um pouquinho depois, que eu acho que tem uma relação, se não for direta, né, muito similar a isso que a gente está falando aqui, tá? Então, eu acho que tá muito difícil, cara. Seja verdade ou seja mentira, a instituição está muito arranhada. Porque se coloquem hoje, o Corinthians está passando no Fantástico por uma investigação policial. Se coloquem hoje como donos, né, CEO, sei lá, de grandes empresas para investir no Corinthians. Qual seria a sua atitude hoje? Investir no Corinthians ou recuar? Né? Então, assim, é só fazer essa reflexão. Então, assim, cara, é difícil. A gente está passando por um momento muito difícil, institucional, e para mim, o meu grande medo do Corinthians ser rebaixado em 2024 não é esse time que está aí, tá? Para mim, esse time tem condições daqui a pouco de engrenar e começar ali 2, 3 vitórias, engrenar alguma coisa e sair ali de baixo e se salvar. Mas o problema do Corinthians é toda essa pressão externa, que isso sim, cara, isso arrebenta psicológico de treinador, de jogador, de dirigente. É muito difícil. Queria agradecer aí ao Felipão, Felipe Santos aí, virando membro. Obrigadão aí, Felipe. Se você quiser participar do nosso grupo lá, manda uma mensagem lá no inbox, tá? No Instagram, que a gente te adiciona lá no nosso grupo de membros, tá bom? Do WhatsApp. Isso aí. É isso, cara. Eu acho que tem mais algum ponto, Bini, que queira falar aí desse assunto dos prints, do vazamento dessas conversas? Cara, é só. Primeiramente, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente não, né? A torcida, no geral, com o que a gente está consumindo, principalmente no Twitter. Eu sei que tá mais para frente na pauta, Jardel, mas eu acho que se você deixar, eu posso já soltar sobre aquele negócio do estelionatário. Já faz um link, Já então, Bini. passo o Já faz link um link. já, que a Letícia Bepler, da Energia 97, ela tinha um perfil suspeito no Twitter que ficava soltando coisas exclusivas de bastidores. E quando ela foi investigar, ela viu que era um homem chamado. Essa mulher era que se passava pelo nome fake de Maiara, era o senhor Reginaldo Rodrigo de Oliveira, um ex-assessor do André Sanches, que já foi condenado por estelionato. Condenado, tá? Não foi acusado, foi condenado por estelionato e que estava soltando bastidores quentes no Twitter. E ela desmascarou esse homem e já apagou o perfil e tudo. Então, gente, o que não falta nas redes sociais, e principalmente no Twitter, é gente querendo prejudicar a imagem tanto do Corinthians como até da própria situação, tá? A situação tem seus erros, a gente sabe que tem muitos erros. O Augusto Melo, já estou por aqui com ele, mas eu tenho absoluta certeza que não é nada fácil falar, estar ali onde ele está hoje, tá, gente? Eu também tenho já inúmeras restrições ao Augusto Melo. Ele não me convence em mais nenhum pronunciamento, nenhum. Tudo que ele O que mais fala para mim incomoda, Jardel, o corintiano, é que não dá pra acreditar em ninguém, né, cara? A gente não consegue acreditar no Augusto, não é só não nele, consegue né? Não é só acreditar em nele. ninguém, cara. Não consegue acreditar em ninguém. O corintiano não tem onde se agarrar, cara. É muito difícil. E assim, ó, dentro de toda a minha crítica em cima do Augusto Melo, que são muitas, tá? Hoje a gente nem vai falar disso aqui, porque senão ia dar para ter uma live só para criticar os 5 meses fechados aí da gestão do Augusto Melo. Mas dentro de toda a minha crítica, eu preciso ser muito justo no comentário que se ele foi atrás realmente do presidente do Fortaleza, e ele foi, né? Porque o próprio presidente do Fortaleza, né, confirmou o convite, né, e deu a negativa e tal. Então, se ele CEO. foi, porque Presidente ele não. virou, para ser CEO, né, mas lá ele É, está com o presidente do Fortaleza. Mas o que eu digo assim, se ele fez o convite para ele ser CEO do Corinthians, e se agora, vamos falar, tá? Já na frente ali, tem uma proposta praticamente fechada, né? Com um novo CEO aí que fez parte da gestão Bandeira de Melo lá no Flamengo, aquela reestruturação do Flamengo. Então, se ele está fazendo isso, eu preciso, né, dar este crédito de que realmente ele está tentando fazer algo diferente, né, para o Corinthians. Tá? Então, alguém pode dizer assim, não, Jardel, mas
quem sugeriu esse CEO foi a Ernest Young. Tudo bem, mas ele está indo atrás, né? Então mostra que ele realmente aceitou essa sugestão, né? Porque os caras sugerem, não é uma imposição. Os caras não têm esse poder, né? Mas eles sugerem. Então, se ele foi e está indo atrás de outro, vai fechar com outro, por este lado, né, olhando para este aspecto, não estou falando aqui agora de corrupção e tal, que tem, né, tem uma nuvem muito escura em cima dessa atual administração por conta da história da Vaidbet, não dá para a gente esquecer disso, mas olhando por esse aspecto, com todos os erros que ele já teve, o início, né, ali da gestão dele, que ele fica dizendo, né, confiei nos caras, e aí troquei, tal, já falamos disso aqui também para quem acompanha as lives, para não ficar repetitivo, mas eu preciso, Bini, reconhecer que ele está indo atrás, cara, que ele está, né, que ele está tentando fazer aí, trazer um fato novo para um time que nunca teve, né? Uma instituição que nunca teve um CEO, nunca teve uma gestão profissional mesmo, né? Sempre as pessoas que estiveram ali no comando, em especial Renovação e Transparência, foram sempre cargos políticos, pessoas próximas de um, de outro, que ficaram no clube durante 16 anos. Você também enxerga assim, ou você tem ainda, mesmo com esse movimento, você ainda tem considerações sobre esse aspecto específico? Não, eu concordo com você em tudo que você falou, cara. Que bom que ele. O problema do Corinthians é que tá tudo, como que é, trocando o pneu com o carro andando. Desde o começo da temporada, começou a temporada sem elenco, foi contratando durante o Paulista. Por causa disso a gente ficou sem classificar no Paulista. Aí tem os bastidores, que a guerra de poder, que de um puxa, só querem puxar a sardinha pro lado deles. E acredito que com esse CEO vai cara, eu acho que CEO é coisa a longo prazo, tá? Médio e longo prazo. Para curto prazo, quando a gente precisa do quê? Reforço para não cair, de reforço para não cair e talvez de um, e talvez de uma melhora significativa no elenco e blindar os jogadores, pelo amor de Deus. Blindar os jogadores desse ambiente hostil que tá do lado de fora, cara. Que não. Senão vai ser 5-1 pro Bahia igual foi no passado. Então o Corinthians precisa se blindar. Principalmente os jogadores deste clima pesadíssimo que vem do lado de fora. E pagar os salários dos caras em dia, né? Que é o mais importante.